Pedi e obtereis. Qualidades da prece. 1. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles receberam sua recompensa. Mas quando quiserdes orar, entrai no vosso quarto, e estando a porta fechada, orai ao vosso Pai em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Não afeteis orar muito em vossas preces, como fazem os pagãos, que pensam ser pela multidão de palavras que serão atendidos. Não vos torneis, pois, semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que necessitais antes de lhe o pedirdes. São Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 8. 2. Quando vos apresentardes para orar, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai, que está nos céus, perdoe também os vossos pecados. Se vós não perdoais, vosso Pai que está nos céus não vos perdoará também os vossos pecados. São Marcos, capítulo 11, versículos 25 e 26. 3. Ele contou também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos como sendo justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo, a fim de orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava assim consigo mesmo: Meu Deus, eu vos rendo graças porque não sou como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que tenho. O publicano, ao contrário, mantendo-se distante, não ousava sequer erguer os olhos ao céu. Não batia no peito dizendo, ou melhor, mas batia no peito dizendo: Meu Deus, tende piedade de mim, que sou um pecador. Eu vos declaro que este retornou entre os seus justificado, e não o outro. Porque todo aquele que se eleva será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. São Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14. 4. As qualidades da prece estão claramente definidas por Jesus. Quando orardes, diz ele, não vos coloqueis em evidência, mas orai secretamente. Não afeteis de muito orar, porque não é pela multiplicidade das palavras que sereis atendidos, mas pela sua sinceridade. Antes de orar, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, porque a prece não será agradável a Deus. Se não partir de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade, orai, enfim, com humildade, como o publicano, e não com orgulho, como o fariseu. Examinai os vossos defeitos e não as vossas qualidades, e se vos comparardes aos outros, procurai o que há de mal em vós. Capítulo 10, números 7 e 8. Eficácia da prece. 5. O que quer que seja que pedirdes na prece, crede que o obtereis e vos será concedido. São Marcos, capítulo 11, versículo 24. 6. Há pessoas que contestam a eficácia da prece e se baseiam no princípio de que, conhecendo Deus nossas necessidades, é supérfluo expor-lhes. Acrescentam ainda que tudo se encadeando no universo por leis eternas, nossos desejos não podem mudar os decretos de Deus. Sem dúvida nenhuma, há leis naturais e imutáveis que Deus não pode derrogar, segundo o capricho de cada um. Mas daí a acreditar que todas as circunstâncias da vida estão sujeitas à fatalidade, a distância é grande. Se assim fora, o homem não seria senão um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, não teria senão que curvar a cabeça sob o golpe de todos os acontecimentos, sem os procurar evitar. Não deveria procurar desviar o raio. Deus não lhe deu o discernimento e a inteligência para deles não se servir, a vontade para não querer, a atividade para permanecer inativo. Estando o homem livre para agir, num sentido ou noutro, seus atos têm, para ele e para os outros, consequências subordinadas àquilo que faz ou não faz. Pela sua iniciativa há, pois, acontecimentos que escapam forçosamente à fatalidade,
e que não destroem a harmonia das leis universais, com o avanço, ou melhor, como o avanço ou o retardo da agulha de um pêndulo não destrói a lei do movimento sobre o qual está estabelecido o mecanismo. Deus pode, pois, aceder a certos pedidos sem derrogar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, ficando seu acesso sempre subordinado à sua vontade. 7. Seria ilógico concluir desta máxima: o que quer que seja que pedirdes pela prece vos será concedido, que basta pedir para obter, e seria injusto acusar a providência porque não cede a todo pedido que lhe é feito, pois ela sabe melhor do que nós o que é para o nosso bem. O mesmo ocorre com um pai sábio que recusa ao filho as coisas contrárias aos interesses deste. O homem geralmente não vê senão o presente. Ora, se o sofrimento é útil à sua felicidade futura, Deus deixará sofrer, como o cirurgião deixa o doente sofrer uma operação que o deve conduzir à cura. O que Deus lhe concederá, se dirige a Ele com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. O que lhe concederá ainda são os meios de sair por si mesmo da dificuldade, com a ajuda das ideias que lhe são sugeridas pelos bons espíritos, deixando-lhes assim o mérito. Assim, há aqueles que ajudam a si mesmos, segundo esta máxima: ajuda-te que o céu te ajudará, e não aqueles que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso de suas próprias faculdades. Mas, geralmente, prefere-se ser socorrido por um milagre, sem ter nada a fazer. Capítulo 25, número 1 e seguintes. 8. Tomemos um exemplo. Um homem está perdido num deserto. Sofre sede horrível, sente-se desfalecer e se deixa cair no chão. Roga a Deus para assistir e espera. Mas nenhum anjo vem lhe trazer o que beber. Entretanto, um bom espírito lhe sugere o pensamento de se levantar, seguir uma das veredas que se apresentam à sua frente. Então, por um movimento maquinal, reunindo suas forças, levanta-se e caminha acaso. Chegando a uma elevação, descobre ao longe um riacho, e essa visão retoma coragem. Se tem fé, exclamará: obrigado, meu Deus, pelo pensamento que me inspirastes e pela força que me destes. Se não tem fé, dirá: que pensamento bom eu tive, que chance eu tive, tomando a vereda da direita antes que a da esquerda. Ou acaso algumas vezes nos serve verdadeiramente bem, quando me felicito pela minha coragem e por não ter me deixado abater. Mas, se dirá, por que o bom espírito não lhe disse claramente: siga esta vereda e ao fim dela encontrarás o de que necessitais? Por que não se mostrou a ele para o guiar e sustentar no seu desfalecimento? Dessa maneira, ficaria convencido da intervenção da providência. Foi primeiro para lhe ensinar que é preciso ajudar a si mesmo e fazer uso das suas próprias forças. Além disso, pela incerteza, Deus coloca à prova a sua confiança e submissão à sua vontade. Esse homem estava na situação de uma criança que cai e que, percebendo alguém, grita e espera que a venha levantar. Se não vê ninguém, esforça-se e se levanta por si mesma. Se o anjo que acompanhou Tobias lhe tivesse dito: eu sou enviado por Deus para te guiar em tua viagem e te preservar de todo perigo, Tobias não teria tido mérito algum. Confiante no seu acompanhante, não teria mesmo necessidade de pensar. Por isso o anjo não se fez reconhecer senão no regresso. Ação da prece, transmissão do pensamento. 9. A prece é uma invocação. Por ela, um ser se coloca em comunicação mental com outro ser ao qual se dirige. Ela pode ter por objeto um pedido, um agradecimento e uma glorificação. Pode-se orar por si mesmo ou por outrem,
pelos vivos ou pelos mortos. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos, encarregados da execução das suas vontades. Aquelas que são dirigidas aos bons espíritos são levadas a Deus. Quando se ora a outros seres, senão a Deus, é apenas na qualidade de intermediários, intercessores, porque nada se pode fazer sem a vontade de Deus. 10. O Espiritismo faz compreender a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento. Seja quando o ser chamado vem ao nosso apelo, seja quando nosso pensamento o alcança. Para se dar conta do que se passa nessa circunstância, é preciso imaginar todos os seres, encarnados e desencarnados, mergulhados no fluido universal que ocupa o espaço, como o somos neste mundo, na atmosfera. Esse fluido recebe um impulso da vontade. É o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, enquanto que as do fluido universal se estendem ao infinito. Portanto, quando o pensamento é dirigido a um ser qualquer, sobre a Terra ou no espaço, de encarnado a desencarnado ou de desencarnado a encarnado, estabelece-se uma corrente fluídica de um para o outro, transmitindo o pensamento, como o ar transmite o som. A energia da corrente está em razão do vigor do pensamento e da vontade. É assim que a prece é ouvida pelos espíritos em qualquer lugar no que eles se encontrem. Que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem suas inspirações, que os intercâmbios se estabelecem à distância entre os encarnados. Esta explicação é, sobretudo, para aqueles que não compreendem a utilidade da prece puramente mística, mas tem por objetivo materializar a prece, ou melhor, não tem por objetivo materializar a prece, mas tornar seu efeito inteligível, mostrando que pode ter uma ação direta e efetiva. Ela, por isso, não fica menos subordinada à vontade de Deus, juiz supremo em todas as coisas, único que pode tornar sua ação efetiva. 11. Pela prece, o homem chama para si o concurso dos bons espíritos, que o vem sustentar nas suas boas resoluções, e lhe inspirar bons pensamentos. Adquire, assim, a força moral necessária para vencer as dificuldades e reentrar no caminho reto se dele se afastou, assim como o afastar dos males que atrai por sua própria falta. Um homem, por exemplo, vê a sua saúde arruinada pelos excessos que cometeu e arrasta até o fim de seus dias uma vida de sofrimentos. Ele tem o direito de se lamentar se não obtém a cura? Não, porque poderia encontrar na prece a força para resistir às tentações. 12. Se dividissem os males da vida em duas partes, uma daquelas que o homem não pode evitar, a outra das tribulações, cuja causa primeira é ele mesmo, pela sua incúria e seus excessos, se veria que se implanta, ou melhor, que esta suplanta muito em número sobre a primeira. É, pois, evidente que o homem é o autor da maior parte das suas aflições, e que delas se pouparia se agisse sempre com sabedoria e prudência. Não é menos certo que essas misérias são o resultado das nossas infrações às leis de Deus, e que se observássemos pontualmente essas leis, seríamos perfeitamente felizes. Se não ultrapassarmos o limite do necessário na satisfação das nossas necessidades, não teremos as doenças que são a consequência dos excessos e as vicissitudes que essas doenças ocasionam. Se colocássemos limite à nossa ambição, não temeríamos a ruína. Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não temeríamos cair. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho humilhado. Se praticássemos a lei da caridade, não seríamos nem maldizentes, nem invejosos, nem ciumentos, e evitaríamos as querelas e as dissensões. Se não fizéssemos mal a ninguém, não temeríamos as vinganças, etc.
Admitamos que o homem nada pudesse sobre os outros males, que toda prece seja supérflua para dele se preservar. Já não seria muito estar livre de todos aqueles que provêm de si mesmo? Ora, aqui a ação da prece se concebe facilmente, porque ela tem por efeito evocar a inspiração salutar dos bons espíritos, de lhes pedir a força para resistir aos maus pensamentos, cuja execução pode não ser funesta. Nesse caso, não é o mal que afastam, mas a nós mesmos do pensamento que pode causar o mal. Eles não entravam em nada os decretos de Deus, mas surpreendem o curso das leis da natureza. Ou melhor, eles não entravam em nada os decretos de Deus, nem suspendem o curso das leis da natureza, mas nos impedem de infringir essas leis, dirigindo nosso livre-arbítrio. Mas o fazem com o nosso desconhecimento, de maneira oculta, para não acorrentar a nossa vontade. O homem se encontra, então, na posição daquele que solicita bons conselhos e os coloca em prática, mas que está sempre livre de os seguir ou não. Deus quer que seja assim para que tenha a responsabilidade dos seus atos, e lhe deixar o mérito da escolha entre o bem e o mal. Aí está o que o homem é sempre certo de obter, se pede com fervor, e é o que pode, sobretudo, se aplicar estas palavras: pedi e obtereis. A eficácia da prece, mesmo reduzida a essa proporção, não teria um resultado imenso? Estava reservado ao Espiritismo nos provar sua ação pela revelação dos intercâmbios que existem entre o mundo corporal e o mundo espiritual. Mas aí não se limitam unicamente aos seus efeitos. A prece é recomendada por todos os espíritos. Renunciar à prece é desconhecer a bondade de Deus, é renunciar para si mesmo à sua assistência e para os outros ao bem que se lhes pode fazer. 13. Acedendo ao pedido que lhe é dirigido, Deus, com frequência, tem em vista recompensar a intenção, o devotamento e a fé àquele que ora. Eis porque a prece do homem de bem é mais meritória aos olhos de Deus e sempre mais eficaz, porque o homem vicioso e mau não pode orar com o fervor e a confiança que só é dada pelo sentimento da verdadeira piedade. Do coração do egoísta, daquele que ora nos lábios, não podem sair senão palavras, mas não os impulsos da caridade que dão à prece todo o seu poder. Se compreende de tal modo que, por um movimento instintivo, a pessoa se recomenda de preferência às preces daqueles nos quais se percebe que a conduta deve ser agradável a Deus, porque são mais ouvidos. 14. Se a prece exerce uma espécie de ação magnética, poderia-se crer que seu efeito está subordinado à força fluídica. Ora, isso não é assim. Uma vez que os espíritos exercem essa ação sobre os homens, eles suprem, quando isso seja necessário, a insuficiência daquele que ora, seja agindo diretamente em seu nome, seja lhe dando momentaneamente uma força excepcional, quando é julgado digno desse favor, ou que a coisa possa ser útil. O homem que não se crê bastante bom para exercer uma influência salutar, não deve se abster de orar por outro, pelo pensamento de que não é digno de ser ouvido. A consciência da sua inferioridade é uma prova de humildade sempre agradável a Deus, que leva em conta a intenção caridosa que o anima. Seu fervor e sua confiança em Deus são um primeiro passo para o retorno ao bem, no qual os espíritos são felizes por o encorajar. A prece que é recusada é a do orgulhoso que tem fé em seu poder e em seus méritos, e crê poder se substituir à vontade do Eterno. 15. O poder da prece está no pensamento. Ela não se prende nem às palavras, nem ao lugar, nem ao momento em que é feita. Pode-se, pois, orar em toda parte, a qualquer hora, sozinho ou em comum. A influência do lugar ou do tempo prende-se às circunstâncias que podem favorecer o recolhimento.
A prece em comum tem uma ação mais poderosa quando todos aqueles que oram se associam de coração ao mesmo pensamento e têm o mesmo objetivo, porque é como se muitos gritassem em conjunto e em uníssono. Mas o que importa é estarem reunidos em grande número se cada um age isoladamente e por sua conta pessoal. 100 pessoas reunidas podem orar como egoístas, enquanto que duas ou três unidas em comum aspiração orarão como verdadeiros irmãos em Deus, e sua prece terá mais força que a das outras 100. Capítulo 28, número 4 e 5. Preces inteligíveis. 16. Se não entendo o que significam as palavras, eu serei bárbaro para aquele com quem falo, e aquele que me fala será para mim bárbaro. Se oro numa língua que não entendo, meu coração ora, mas minha inteligência está sem fruto. Se não louvais a Deus senão de coração, como um homem entre aqueles que não entendem, senão a sua própria língua, responderá Amém ao final da vossa ação de graças. Uma vez que ele não entende o que dizeis, não é que vossa ação não seja boa, mas os outros dela não estão edificados. São Paulo, primeira epístola aos Coríntios, 14, 2.11, 14, 16 e 17. 17. A prece não tem valor senão pelo pensamento ao qual se liga. Ora, é impossível ligar um pensamento ao que não se compreende, porque o que não se compreende não toca o coração. Para a imensa maioria, as preces numa língua incompreendida não são senão conjunto de palavras que nada dizem ao espírito. Para que a prece toque, é preciso que cada palavra revele uma ideia, e se não é compreendida, não pode revelar nenhuma. Repetem-se como uma simples fórmula que tem mais ou menos virtude segundo o número de vezes que é repetida. Muitos oram por dever, alguns mesmo para se conformar ao uso. Por isso se crê em quites quando disseram uma prece um número determinado de vezes, nesta ou naquela ordem. Deus lê no fundo dos corações, vê o pensamento e a sinceridade e é rebaixá-lo, crê-lo mais sensível à forma do que ao fundo. Da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. 18. A prece é reclamada pelos espíritos sofredores. Ela lhes é útil porque, vendo que pensam neles, sentem-se menos abandonados, são menos infelizes. Mas a prece tem sobre eles uma ação mais direta. Reerguer-lhes, ou melhor, reergue-lhes a coragem, excita-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e os pode desviar do pensamento do mal. É nesse sentido que ela não só pode aliviar, mas abreviar seus sofrimentos. 19. Certas pessoas não admitem a prece pelos mortos, porque na sua crença não há para a alma senão duas alternativas: ser salva ou condenada às penas eternas. E num e no outro caso, a prece é inútil. Sem discutir o valor dessa crença, admitamos por um instante a realidade das penas eternas e irremissíveis, e que as nossas preces sejam impotentes para lhes pôr um termo. Perguntamos se, nessa hipótese, é lógico, é caridoso, é cristão rejeitar a prece pelos condenados? Essas preces, por impotentes que sejam para os aliviar, não são para eles um sinal de piedade que pode dulcificar seu sofrimento? Sobre a terra, quando um homem é condenado perpetuamente, no caso mesmo que ele não tenha nenhuma esperança de obter graça, é proibido a uma pessoa caridosa ir sustentar suas correntes para lhe aliviar o peso? Quando alguém está atacado de um mal incurável, porque não oferece nenhuma esperança de cura, é preciso o abandonar sem nenhum alívio? Imaginai que, entre os condenados, pode-se encontrar uma pessoa que vos foi cara, um amigo, talvez um pai, uma mãe ou um filho, e porque, segundo vós, não poderá esperar sua graça,
Lhe recusaríeis um copo d'água para lhe estancar a sede? Um bálsamo para secar suas feridas? Não faríeis por ele o que faríeis por um prisioneiro? Não lhe daríeis um testemunho de amor, uma consolação? Não, isso não seria cristão. Uma crença que resseca o coração não pode se aliviar com a de um Deus que coloca em primeiro lugar, entre os deveres, o amor ao próximo. A não eternidade das penas não implica a negação de uma penalidade temporária, porque Deus, na sua justiça, não pode confundir o bem e o mal. Ora, negar nesse caso a eficácia da prece seria negar a eficácia da consolação, do encorajamento e dos bons conselhos. Seria negar a força que se aure na assistência moral daqueles que nos querem bem. 20. Outros se fundamentam numa razão mais especiosa: a imutabilidade dos decretos divinos. Deus, dizem eles, não pode mudar as suas decisões a pedido de suas criaturas. Sem isso, nada seria estável no mundo. O homem, pois, nada tem a pedir a Deus, não tem senão que se submeter e o adorar. Há nessa ideia uma falsa aplicação da imutabilidade da lei divina, ou melhor, ignorância da lei no que concerne à penalidade futura. Essa lei é revelada pelos Espíritos do Senhor. Hoje que o homem está maduro para compreender o que, na fé, está conforme ou contrário aos atributos divinos. Segundo o dogma da eternidade absoluta das penas, ao culpado não se tem em conta seus remorsos e seu arrependimento. Para ele, todo desejo de se melhorar é supérfluo. Está condenado a permanecer perpetuamente no mal. Se está condenado por um tempo determinado, a pena cessará quando esse tiver tempo expirado. Mas quem diz que então terá mudado para melhores sentimentos? Quem diz que, a exemplo de muitos condenados na terra, na sua saída da prisão, não será tão mal quanto antes? No primeiro caso, seria manter na dor do castigo um homem que retornou ao bem. No segundo, agraciar aquele que permaneceu culpado. A lei de Deus é mais previdente que essa. Sempre justa, equitativa e misericordiosa, não fixa nenhuma duração à pena, qualquer que seja. Ela se resume assim: 21. O homem suporta sempre a consequência das suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que não tenha punição. A severidade do castigo é proporcional à gravidade da falta. A duração do castigo para qualquer falta é indeterminada. Está subordinada ao arrependimento do culpado e seu retorno ao bem. A pena dura tanto quanto a obstinação no mal, e seria perpétua se a obstinação fosse perpétua, de curta duração, se o arrependimento chega logo. Desde que o culpado clame por misericórdia, Deus o ouve e lhe envia a esperança. Mas o simples remorso do mal não basta. É preciso a reparação. Por isso o culpado é submetido a novas provas, nas quais pode sempre, por sua vontade, fazer o bem em reparação ao mal que fez. O homem é, assim, constantemente, o árbitro de sua própria sorte. Pode abreviar seu suplício ou prolongar indefinidamente. Sua felicidade ou sua infelicidade dependem da sua vontade de fazer o bem. Tal é a lei, lei imutável e conforme a bondade e a justiça de Deus. O espírito culpado e infeliz pode, assim, sempre se salvar a si mesmo. A lei de Deus lhe diz em que condições o pode fazer. Frequentemente o que lhe falta é a vontade, a força, a coragem. Se, por nossas preces, nós lhe inspiramos essa vontade, se o sustentamos e encorajamos, se, por nossos conselhos, nós lhe damos as luzes que lhe faltam, ao invés de solicitar a Deus a derrogação da sua lei, nos tornamos instrumentos para a exceção, ou melhor, para a execução da sua lei de amor e de caridade, na qual ele nos permite, assim, participar, dando nós mesmos uma prova de caridade.
Instruções dos Espíritos, maneira de orar. 22. O primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve lhe assinalar o retorno à vida ativa de cada dia é a prece. Quase todos vós orais, mas quão pouco sabe orar. Que importa ao Senhor as frases que ligais maquinalmente umas às outras, porque disso tendes o hábito. É um dever que vos impondes, e como todo dever vos pesa. A prece do cristão, do espírita, de qualquer, de qualquer culto que seja, deve ser feita desde que o espírito retomou o jugo da carne. Deve-se elevar aos pés da majestade divina com humildade, com profundidade, num impulso de gratidão por todos os benefícios concedidos até esse dia. Pela noite que se escoou e durante a vida que vos foi permitido, ou melhor, pela noite que se escoou e durante a qual vos foi permitido, embora inconscientemente, retornar junto de vossos amigos, de vossos guias para aurir ao seu contato mais força e perseverança. Ela deve se elevar humilde aos pés do Senhor, para lhe recomendar vossa fraqueza, lhe pedir seu apoio, sua indulgência, sua misericórdia. Deve ser profunda, porque é vossa alma quem deve se elevar até o Criador, que deve se transfigurar como Jesus no Tabor, e se tornar alva e radiante, ou melhor, e se tornar alva e irradiante de esperança e de amor. Vossa prece deve encerrar o pedido das graças de que tendes necessidade, mas uma necessidade real. Inútil, pois, pedir ao Senhor abreviar as vossas provas, vos dar as alegrias e a riqueza. Pedi-lhe para vos conceder os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Não digais como ocorre a muitos entre vós, não vale a pena orar, uma vez que Deus não me atende. Que pedis a Deus na maioria das vezes? Frequentemente pensastes em lhe pedir o vosso melhoramento moral? Oh, não, muito pouco. Mas imaginais antes lhe pedir o sucesso nos vossos empreendimentos terrestres, e exclamastes: Deus não se ocupa conosco. Se disso se ocupasse, não haveria tantas injustiças. Insensatos, ingratos, se descesseis ao fundo da vossa consciência, encontraríeis quase sempre em vós mesmos o ponto de partida dos males dos quais vos lamentais. Pedi, pois, antes de todas as coisas, o vosso progresso, e vereis que torrente de graças e de consolações se derramará sobre vós. Capítulo 5, número 4. Deveis orar sem cessar, sem para isso vos recolherdes em vosso aposento ou se ajoelhar nas praças públicas. A prece diária é o cumprimento dos vossos deveres sem exceção, de qualquer natureza que eles sejam. Não é um ato de amor ao vosso Senhor assistir vossos irmãos sem necessidade qualquer, moral ou física? Ou melhor, não é um ato de amor ao vosso Senhor assistir vossos irmãos numa necessidade qualquer, moral ou física? Não é fazer um ato de reconhecimento e levar vosso pensamento até ele, quando uma alegria vos chega, um acidente é evitado, mesmo sendo uma contrariedade, só vos aflora, se dizeis pelo pensamento: Sede bendito, meu Pai. Não é um ato de contradição vos humilhar diante do juiz supremo, quando sentis que lhe falhastes, não fosse senão por um pensamento fugidio, e lhe dizer: Perdoai-me, meu Deus, porque eu pequei. Por orgulho, por egoísmo, por falta de caridade, dai-me a força de não mais falhar e a coragem de reparar? Isso é independente das preces regulares da manhã e da noite, e dos dias consagrados. Mas, como vedes, a prece pode ser de todos os instantes, sem ocasionar nenhuma interrupção aos vossos trabalhos. Assim ditas, ao contrário, elas os santificam. E credes bem que um só desses pensamentos, partindo do coração, é mais ouvido por vosso Pai Celestial que as longas preces ditadas pelo hábito? Frequentemente, sem causa determinada, e as quais,
a hora convencionada vos lembra maquinalmente. Alegria da prece. 23. Vinde, vós que quereis crer. Os espíritos celestes acorrem e vêm vos anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre seus tesouros para vos dar todos os seus benefícios. Homens incrédulos, se soubesseis quanto a fé faz bem ao coração e leva a alma ao arrependimento e à prece. A prece, como são tocantes as palavras que saem da boca na hora que se ora. A prece é um orvalho divino que destrói o maior calor das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos conduz ao caminho que leva a Deus. No recolhimento e na solidão estais com Deus. Para vós não há mais mistérios, eles se vos revelam. Apóstolos dos pensamentos, para vós é a vida. Vossa alma se desliga da matéria e rola nesses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Caminhai, caminhai nos caminhos da prece e ouvireis as vozes dos anjos. Ou melhor, ouvireis a voz dos anjos. Que harmonia! Não mais os ruídos, ou melhor, não mais os ruídos confusos e a entonação aguda da terra. São as liras dos arcanjos, as vozes doces e suaves dos serafins, mais leves que as brisas da manhã, quando brincam nas folhagens dos vossos grandes bosques. Em que delícias caminhareis! Vossa linguagem não poderá definir essa felicidade. Tanto entrará por todos os poros, tanto a fonte na qual bebe, orando, é viva e refrescante. Doces vozes, embriagadores perfumes que a alma ouve e saboreia quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Sem mistura de desejos carnais, todas as aspirações são divinas. E vós também, orai como o Cristo levando sua cruz do Gólgota ao Calvário. Levai a vossa cruz, e sentireis as doces emoções que passavam em sua alma, embora carregado de um madeiro infamante. Ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada de seu Pai. Santo Agostinho, Paris, 1861.